Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos análise especial altcoins dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. Os preços estavam enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor descreve o seu comportamento. E o fundo do gráfico então traz uma reta colorida representando o volume negociado nas exchanges Binance, OKEX e Huobi. E aí o que nós vemos aqui então, bastante volume nesses últimos dias, a interrupção que houve então na exchange Binance aí nessas últimas 24 horas ainda não está aí manifestada aí nesse gráfico, então provavelmente nós vamos ter uma leve redução em função disso. Foi um período aí de algumas horas em que não houve negociação, isso evidentemente vai afetar o volume total, mas o volume de uma maneira geral continua bastante acima da média. Nós estamos aí no topo da escala, a gente lembra que a nossa escala ela termina em 2 desvios padrão, então qualquer movimentação acima disso vai ser representado como 2, é suficiente para a gente ter uma ideia aí da extraordinariedade da movimentação, e isso aí associado então com o movimento de alta mostra aí que desse aspecto é possível esperar mais alta. Será que isso aí é verdade? Bom, o nosso software pro final do dia de hoje, que deve estar acontecendo aí em 3 minutos, agora 20 horas e 57 minutos, previa aí um rompimento dos 8.200, 8.400, aquela região com término em 8.794. Esse foi o modelo que nós rodamos que teve o menor erro até agora nesse último período, 2,84%. A gente já comentou, esse período aqui tem sido bastante difícil, o software está tentando enxergar isso, mas mostra que dentro de uma normalidade nós deveríamos ter aí um movimento maior do que ocorreu. A gente sabe aí que isso não está acontecendo, a gente está em torno de uns 500 tethers abaixo disso, então nós estamos falando aí de praticamente 8%, né, de erro, de excesso na ideia de movimentação, e isso é resultado de que dessa vez nós estamos tendo um volume abaixo do esperado, e exatamente por isso que a gente colocou no boletim que vocês conseguem acompanhar. Siga-nos no Twitter e Telegram, @HelloWhiteHorses, vocês veem isso aqui ao lado. Nós colocamos, estamos esperando exatamente uma queda que pode nos levar aí talvez até os 7.400, se ela não conseguir ser contida um pouco antes disso. A gente está vendo um suporte aí, sabe, em torno de 7.700. Agora a gente não lembra aí do valor que a gente colocou no boletim quando a gente fez essa nossa análise aí durante a tarde do dia de hoje, e nós acreditamos então que isso possa estar acontecendo a qualquer momento em função de uma fraqueza relativa, exatamente a fraqueza relativa que justifica esse erro. Por quê? Notem a cor avermelhada bem forte que existe aqui, é a mais forte de toda essa série no fundo do gráfico, representa uma correlação aqui quase aos 70%, em torno de 70%, ou seja, 70% dos preços estão justificados pelo volume. E aí o que nós temos? Nós temos um volume mais fraco, evidentemente nós vamos ter uma dilatação nos preços menor ou nenhuma, que é o que está acontecendo nesse caso. Então, por conta disso, o algoritmo provavelmente estava projetando aí um volume em linha com o que vinha acontecendo, que nos levaria então a essa região centrada em 8.794, praticamente 8.800, o que não está acontecendo. Ou seja, tivesse o volume seguido o padrão de crescimento, nós provavelmente estaríamos ali. Então essa é uma ideia muito interessante. Por que nós estamos abaixo? Porque o volume não foi tão grande. Isso aí vai ficar visível quando nós entrarmos no mercado agora. Mas antes disso, vocês já sabem, nós começamos o nosso giro com Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Empresa brasileira consegue o registro da marca Bitcoin e vai transformar a criptomoeda em chocolate. Sabe, então, depois desse esforço para conseguir registrar a marca Bitcoin, se é que isso faz sentido, tá? Chocolate, então será que essa é a contribuição aí da comunidade brasileira então para as criptomoedas? É para a gente pensar um pouco, né? É para a gente pensar, sabe, o que passa na cabeça desse pessoal do marketing de, tudo bem, vincular a empresa então a Bitcoin, mas fazer isso com chocolate?
CoinMarketCap, agregador de dados nesse momento. Então temos aí o benchmark da Bitcoin negociado em 8.169 dólares, um movimento praticamente flat aí nas últimas horas. Ethereum 246, uma excelente valorização. Ripple 45 centavos e Bitcoin Cash cruzando a marca dos 400. A gente tinha tido uma ideia, a gente acabou não comentando, mas para ela fechar aos 5.6, 5.8, onde ela outrora estava, né, 58 mil em relação à BTC, ela teria que ir em torno dos 450, 470. Então estamos aí a caminho. Litecoin 100 dólares, fantástica valorização das coins EOS 6.46 e Binance Coin, então deixando para trás o limite dos 25 dólares, agora já em 26, teve aí em 27. Parabéns, excelente valorização. Esse foi talvez o dia aí das altcoins. E aí nós vamos dar uma olhada então no volume. Aliás, vale a pena repetir isso aqui, porque o Ethereum faz muito tempo que não fica acima da marca dos 200, né? O Ripple, então, quem sabe, tentando compensar isso, 45 centavos, Bitcoin Cash 400, excelente valorização, Litecoin 100. A gente tem que dar uma olhada no histórico ali, mas acho que é talvez uma das, evidentemente, depois desse mergulho que a gente teve aí rumo ao fundo, é a primeira vez aí nessa fase de recuperação que a gente cruza os 100. Me corrijam, por favor, a gente tem que dar uma olhada no gráfico, mas essa é a impressão que a gente tem. EOS, então, retornando à casa dos 6 aí depois de muito tempo, e Binance, então, deixando para trás os 25, agora já formando novos topos históricos. Então, muito interessante isso aí, uma fase muito boa aí das criptos de uma maneira geral. Agora BitMEX 5B, OKEx 3 segurando então o volume, porque a BitMEX está reduzindo aí o volume negociado aos poucos, é verdade, mas ele vem caindo. O KEX, então, sustentando aí o volume aí em torno dos 3 bi, e a Binance, então, em função dessa parada que ela teve, ela foi um pouco prejudicada, mas vejam só, né, 1.9 bi, um volume bastante alto aí. A gente pode ver aqui a queda que ela teve aqui nas últimas horas em função dessa parada, e aí agora vem aos poucos acelerando. Então, talvez aí uma sustentação aí para esse movimento. E aí o que a gente faz? A gente entra agora diretamente na Binance, então Bitcoin cotado em Tether, e aí a gente mostra aqui para vocês essas últimas horas. Estamos no tempo aí de 1 hora de gráfico. A gente pode ver aqui estabilidade nos preços aí praticamente dentro dessa região aí, acima dos 8.100, abaixo dos 8.250. Então a gente vem oscilando aí, e o volume, então, ele vinha subindo, ele teve um conjugado aí de queda no volume com candles de baixa. Então agora nós estamos aí num padrão aí um pouco mais reduzido de negociação. A gente tem que acompanhar aí essa hora que acabou de começar, quem sabe aí mantendo aí um volume suficiente para os preços se manter, mas a gente está vendo o seguinte: nós estamos perto aí de uma resistência forte, 8.325 aqui praticamente foi o topo, e nós tivemos aí um volume bastante forte num candle de reação que nos jogou de volta exatamente aos 8.000 praticamente, né? Logo abaixo deles, então 7.950, 7.960, como queiram. Então nós vamos precisar aí, dentro da nossa interpretação, volume da ordem desse candle aqui, da ordem do candle das 5 da manhã do dia 14, então aí do dia de ontem, vamos precisar aí um candle aí com volume dessa ordem, ou uma sequência de candles de alta tal que o total dele supere, quem sabe se torne o dobro, 50% a mais desse candle aqui, para estar fazendo a superação desse nível. E aí, uma vez que isso acontecer, para onde podemos ir? A gente faz um pulo aí para o gráfico da semana. Nós poderíamos dar um zoom aqui, acho que ficaria um pouco mais agradável de ver, mas possível de ver também. Então vamos tentar fazer essa janela agora para vocês. E aí, o que poderia acontecer? Nós estamos aqui rente ao topo, a gente rompendo isso, nós poderíamos ir diretamente até os 9.600, 9.700, mas nós vamos precisar de volume, então volume que a gente ainda não tem. Interessantemente, nós estamos aqui no gráfico semanal, nós estamos na metade da semana aí praticamente, nós ainda temos quinta, sexta, sábado e domingo, temos aí praticamente
a metade, um pouco mais dela, e nós já passamos da metade do volume da semana anterior, que foi uma semana com bastante volume. Então nós temos aí um potencial de ser uma das semanas com mais volume nesse período todo. Então poderia ser a quarta, quinta semana com mais volume de negociação. Então é um prognóstico aí bastante positivo. O que nós precisamos? Então precisamos dessa manutenção. Olhando então no gráfico de um dia, a gente vê aí o dia recém acabou agora, hoje foi um dia de baixo volume, é propriamente na Binance, em função aí dessa parada, e aí a próximo dia pode dizer o que vai acontecer. A nossa expectativa é que a gente faça aí uma tentativa de romper o suporte, então, a resistência nos 8.300 nesse patamar, e aí o que aconteça, nós não tenhamos volume, isso pode aí nos levar a um retorno. Então, um retorno, quem sabe, até os 7.700, onde nós tivemos aqui exatamente um candle aí com um grande volume no 7.700, que deve segurar então essa queda. Do contrário, a gente pode recuar até os 7.450, logo abaixo dos 7.500. Então, isso é o que a gente tem aí de perspectiva. Nós acreditamos que no padrão de volume atual, esse nível de volume atual, nós não temos força para fazer o rompimento dessa resistência, que não é pequena, em 8.300. Então, não fazendo esse rompimento, a gente pode ter um recuo que nos leve então aos 7.700, e em segundo lugar, então, caso os 7.700 não segurem, uma queda até os 7.400. Do contrário, nós temos aí a oportunidade de fazer esse rompimento e buscar os 9.600, não necessariamente numa movimentação única. Isso aí deve tomar o restante dessa semana, quem sabe aí até a sexta, sábado, conforme aí o volume for crescendo, mas considerando já o histórico de valorização que a gente tem nos últimos dias, é bem provável aí que o próprio mercado não veja como o estranho uma parada agora, um leve recuo para formar aí novamente compor a força compradora e fazer novos testes. Então é isso, falando em testes, antes de encerrar a nossa análise, a gente gostaria de mostrar para vocês porque que nós estamos atrasados com a nossa análise, porque vocês devem lembrar que a gente sempre vinha fazendo a análise de um dia, no dia de hoje para o final do dia de amanhã, ou no começo do dia para o final do dia. Então nós estamos agora atrasados com isso, nós estamos mostrando o que nós predizemos para o dia que está terminando agora, e isso é em função do desenvolvimento que a gente está envolvido, aí nós estamos fazendo, que é um robô que está fazendo aí negociação de arbitragem entre exchanges. Então aqui a gente mostra para vocês na tela o robô rodando online. Nós estamos aí finalizando os testes aí que a gente tem que fazer, e isso aí tem tomado aí não pouco do nosso tempo, e isso aí tem atrasado então um pouco aí as nossas análises, em especial a execução e gravação então desse programa aí para vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, e qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, não se esqueça então de colocar as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, vocês podem compartilhar aí com colegas e amigos, e claro, não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados aí de novas edições do nosso programa, como essa que termina nesse momento. Pessoal, bons negócios, bom fim de dia e até a próxima edição do nosso programa. Nesse meio tempo, tranquilidade e cautela. Tchau!